hoje é o dia de você conferir a discussão que eu mediei por aqui entre Alessandra Roscoe e Dileia Frati, as duas escritoras, falando sobre o encontro entre cinema e literatura. Então, confira. Você escuta o tempo todo uma máxima, quando você é roteirista. Você não pode jamais... Pode ser o texto mais maravilhoso do mundo, do cara mais incrível. Você não pode pegar o texto do cara e botar lá na televisão, porque são linguagens diferentes, não tem nada a ver, vai ficar uma porcaria. A famosa adaptação, né? Você tem que adaptar, fazer dialogozinhos, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero botar o livro como ele é e ver o que acontece. Esta é uma história de ficção baseada em fatos reais. Quer dizer, esta é a história de uma menina que queria ser dona do mar e tentou pegar um pedaço dele. Enfim, esta é a história de Teresa, que queria carregar o mar para perto de si. Teresa queria ter o mar nos fundos da sua casa. Como vivia no centro de um país muito grande e bem longe do mar, não sabia muito bem como isso seria possível. Nós vemos animação, nós vemos narração, nós vemos atuação. Qual é o principal desafio? Essa é a mesma história do livro, não é ou não tem que ser? Essa história que vocês veem ali, até a hora do barquinho da animação, aquilo é o livro. O livro está aí, vocês podem pegar o livro. Aquilo é exatamente o livro. A gente seguiu a ilustração e o texto, inclusive. E eu fiz isso porque eu falei, meu Deus do céu, se a menina me inspirou o livro, por que o livro não vai voltar para a tela? A menina saiu da tela para me inspirar. Agora, eu queria saber como é essa relação. Eles entram em contato com vocês, vocês sentam e conversam, ou vocês dão inteira liberdade a eles para que criem a partir do que sentem? A gente fez um trabalho, tanto a ilustradora, veio da Itália, ele juntamos com o animador, tinha muita discussão para como é que ia ser, mas em nenhum momento eu imaginei que o texto dos depoimentos fosse da literatura. E eu acho que, quando vendo o filme pronto, eu vejo e eu acho que o texto dos depoimentos também é literatura, entendeu? Então, isso foi uma revelação que eu tive depois do filme pronto. Queria ouvir da Teresa também como foi fazer parte da construção dessa história coletiva um pouquinho. A Teresa, olha, eu queria só falar uma coisa da Teresa, que a Teresa é atriz e tal, nadadora oceânica, ela faz um monte de coisa, mas ela também ela é estudante de literatura na PUC e ela estuda literatura a fundo, é uma grande estudiosa do assunto. Bom, o encontro para esse filme foi muito mágico. A gente se encontrou na feira e a Dileia foi falando. Eu tenho uma relação com o mar muito antiga, né? Sempre morei perto do mar, sempre nado muito, tomei muito caldo, criança. Então, eu tenho uma relação muito forte com o mar, né? E adolescente, eu entrava dentro d'água e não queria mais sair, porque realmente ali era um lugar onde eu me sentia em casa. Tem uma coisa que eu acho muito bacana que foi falada aqui. São duas coisas. Uma é essa sensação da criança, que é maravilhosa, de que tudo é dela. Isso dá uma alegria, né? Eu ontem, andando aqui com essa lua cheia, eu tive isso. Falei, nossa, isso é meu, né? E é meu por quê? Porque está em mim, porque eu gosto disso, né? Que é a maneira de ter as coisas é gostar das coisas, né? É uma frase do Saramago, mas que eu acho que é isso. É a maneira como a gente tem as coisas, é a única maneira como a gente realmente tem as coisas, né? Ter um palácio de chão de mármore sozinho não é ter um palácio, né? Ter um palácio é ter com quem dividir o palácio nas horas alegres. Eu acho isso fundamental. Fico pensando assim na missão da literatura como conceito, né? A literatura no cinema, a literatura no jornalismo, a literatura em todos os lugares, a arte tem esse lugar de sensibilizar a pessoa para não querer tudo só para ela, porque isso não tem valor. E talvez, assim, parem de roubar as merendas das crianças e parem de roubar as casas no Minha Casa Minha Vida e parem de roubar as pessoas que trabalham no país para dividir, porque a beleza só serve compartilhada. E eu fiquei feliz de ver esse filme, os dois filmes que falam disso, né? Falam de compartilhar. E eu acho isso... Fiquei muito feliz de ter feito esse filme, de ter tido esse encontro com a Dileia na feira. Feira livre, hein, gente? Não é feira de livro de livro. Não é flip, não. Foi na feira de compra no mercado, comprando couve. Essa couve tá boa? Não, aquela ali tá melhor. E aí a gente começou a falar do mar, né? Foi maravilhoso.
Mas para mim é um filme muito mágico. Eu trabalho como atriz e agora estou fazendo literatura, tenho um monte de filho. E eu vendo esse filme agora me deu mais... Eu fiquei aos prantos no final. A moça que estava do meu lado viu. Porque eu fiquei muito emocionada como me toca esse assunto, o assunto todo do filme, desse filme do mar. E, às vezes, a gente faz vários trabalhos como ator e não chega a falar realmente do que a gente quer. E eu tive essa sensação com esse filme. Eu falei, nossa, está dizendo tudo que eu queria dizer. Que bom estar fazendo parte disso. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. As senhoras autoras, vocês acham que essa adaptação cinematográfica conseguiu captar toda a essência que passa o livro? Eu acho que sim. No meu caso, sim, porque eu coloquei o livro na tela do Ipsis Literis e ainda continuei o livro. Acho que foi além, no meu caso. Agora, o que move você... Todos os livros que eu escrevi tinham uma razão pessoal. Tem uma razão pessoal. Vou escrever esse livro porque eu quero dizer isso para tal público. Acho que todos os meus livros foram assim. Os livros das histórias, a história do menino que ela leu aqui, da professora... sempre teve uma coisa pessoal. Eu tinha uma emoção minha que eu queria botar para fora. Mas escrever, para mim, sempre foi uma coisa que eu vou dizer para vocês. Assim, eu não tenho... Eu falei isso porque não tem essa magia, essa coisa, entendeu? É um negócio meio... É ofício, né? A palavra é a nossa lavra. Sobre os filmes da Teresa, se os depoimentos não tinham roteiro. Não. Tinha assim... Os depoimentos... Roteiro no sentido que... Existem dois tipos de roteiro que você faz. Tem o roteiro de documentário e tem o roteiro de ficção. Né? O roteiro de documentário, você só dá você faz assim como as indicações, né? Como eles chamariam as rubricas. Então, eu cheguei para a Teresa e pedi para a Teresa falar da relação dela com o mar. Aquilo que você já tinha falado comigo na feira aquele dia. Você pode indicar o caminho, mas você não escreve, não tem um teleprompter. O que eu fiz foi o seguinte: eu queria 3 Teresas reais para contrapor com a menina da ficção que chamava Teresa. E as 3 Teresas, uma Teresa mais menina, uma Teresa que já tinha menstruado e uma Teresa mulher. E encontrei essas 3 Teresas, entendeu? A Teresa foi na feira, a gente ia conversando e ela caiu como uma luva, porque a Teresa, inclusive, tem interesse na literatura, faz literatura, e eu achei impressionante como ela, falando, só você dando o tema, ela fez literatura com as palavras, sem que fosse esse o propósito. Em nenhum momento eu falei, Teresa, faz um texto que vai aparecer literatura. Não, eu queria que ela falasse aquilo que ela estava pensando, entende? Era isso que... Porque eu sempre tive essa cisma, essa coisa de Guimarães Rosa realmente ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, o Guimarães Rosa, metade do que você vê ali, muita coisa que você vê lá, ele captou nos depoimentos das pessoas, entendeu? Então, por que não, né? Foi isso que eu pensei. Eu queria perguntar para vocês qual vai ser o futuro da literatura infantil e a questão tecnológica, online. Como é que é para vocês escrever e conquistar esse público que está cada vez mais assim digital, online? Esse filme que a gente fez aqui já é uma pesquisa, é um filme experimental. Se você notar, é um livro que se mexe, entendeu? Eu botei o livro já se mexendo porque a intenção era, no futuro, quem sabe, as crianças leem um livro no celular que se mexe, entendeu? Então, eu não sei se deu certo, se isso daí vai ser, mas assim, aquela primeira parte do livro é o livro que se mexe. Então, vamos, de repente, fazer o livro Ipsis Literis, que se mexe no celular, entendeu? Não é uma coisa impossível, nem difícil, nem tão cara assim. Né? Você não precisa fazer no estúdio Pixar, você não precisa fazer em 3D, nada disso. A gente tem condição, no Brasil, em fazer esse tipo de animação num Mac um pouco mais sofisticado, mas não é um negócio impossível. Pequenas produtoras como a minha podem fazer isso tranquilamente, entendeu? O trabalho de vocês é infantil, no caso. Vocês fazem uma literatura infantil. A gente sabe da dificuldade que hoje em dia tem no Brasil para poder instigar a criança a ler, né? Que é uma coisa realmente muito complicada, porque hoje em dia, você até citou tecnologia, a gente tem videogame, diversas outras coisas, né? E tem essa importância de ter a literatura brasileira infantil. Eu queria saber qual a importância para vocês, na opinião de vocês, sobre isso. Eu proponho a vocês que façam um teste. Pega e bota um celular com coisas já conhecidas e tal, e faz a oferta. Olha, eu, sua mãe, me proponho a ler essa história aqui com você,
e tal coisa. Ela sempre vai preferir que você fique do lado, lendo a história. Isso não tem... A presença da gente, da mãe, do pai, da tia, sei lá, a presença humana, ela é sempre mais forte do que essa coisa. Agora, tem uma coisa também, que ele falou, que eu acho importante. O livro tem que ser muito, como esse trabalho que ela faz, o livro tem que ser desde pequenininho, proposto à criança, manuseado, para a criança aprender a gostar daquilo. Porque a criança gosta daquilo que ela conhece, né? O universo, ela procura... Se ela vê um monte de meninos fazendo só videogame, ela vai na coisa do grupo videogame. Eu acho importante que a gente tenha essa consciência, que é muito... nesse momento, é de uma importância enorme a gente oferecer o livro para a criança, mostrar o livro, mostrar a existência dele, porque, como ele colocou, ele está preocupado com o fim do livro, você, pelo jeito, também, nós mais ainda, entendeu?